Só nos bastidores. Mas quem vai falar aqui com a gente é meu amigo Samuel Conrado. Samuca, beleza, minha potência. E o clássico do lado do Vozão, hein? Como é que foi a avaliação? Como é que ficou a perspectiva daqui pra frente também? Boa tarde, Samuca. Samuel Conrado. Olá, André, beleza? Certo, Uma ótima tarde pra você, noite também pro Wilton Bezerra, Breno Rebouças, pra todo mundo ligado aqui no Jogada Segundo Tempo desta segunda-feira. O Vovô conseguiu seu objetivo principal neste primeiro recorte do Campeonato Cearense, terminar na liderança da classificação geral da competição. O Vovô tem agora 17 pontos somados e com empate em 0-0 contra o Fortaleza, conseguiu ali segurar o ímpeto do ataque tricolor, mas teve um lado negativo, não conseguir balançar as redes. Foi o primeiro jogo do time de Moza que a equipe entra em campo e não consegue fazer gol. O time tem ainda o melhor ataque da competição com 16 gols marcados e logo de cara tinha uma baixa importante, o Matheus Araújo, não só ele como também no gol. Bruno Ferreira, 2 atletas que sentiram desconfortos ao longo da semana. O Bruno Ferreira, um entorse no tornozelo no treino de sábado, último antes do confronto, enquanto que o Matheus Araújo, ainda na semana passada, ele foi descartado das atividades devido a uma lesão, um desconforto que vinha tendo. E com isso, trata um edema. O jogador vem junto ao departamento médico do Ceará tratando junto à fisioterapia, enquanto que o Bruno Ferreira, nesta segunda-feira, está marcado um exame de imagem para o jogador saber como é que está a condição do tornozelo, se é uma coisa mais grave, se ele pode retornar na próxima partida. Como a gente lembra, tornozelo já é uma dor de cabeça para o vovô, já que o Dieguinho rompeu um ligamento do tornozelo esquerdo e é uma ausência até o mês de maio. Mas fato é que ainda a gente fica no aguardo ainda de saber mais informações sobre o Bruno Ferreira, goleiro que vinha sendo titular, mas o Richard foi quem assumiu a bronca no Clássico Rei e não teve nem tanto trabalho, né, André? Falando a verdade, não foi tão exigido o goleiro Richard, experiente, mas que fica aí a situação. E o Ceará empata em 0-0 com Fortaleza e já mira no Floresta pela semifinal do estadual. O momento de maior exigência do Richard foi quando ele precisou driblar os 2 atacantes do Fortaleza. Exato. Eu falei. Momento de emoção. Foi. E assim, o Samuca, é legal o Samuca trazer isso, porque muita gente se questiona, poxa, o Bruno Ferreira vinha sendo titular, você tendo o Richard no banco, aí o Richard entra no Clássico Rei, e você fala, poxa, esse pode ser o jogo pro Richard pegar a posição e não largar mais. Mas é um jogo que não tem chute no gol. Tem que um goleiro não trabalha. Não tem como Como é que avaliar. ele consegue plantar uma dúvida na cabeça do Moza? Muito embora o Moza treine com os dois todos os dias, mas a gente sabe que no jogo é diferente, o jogo tem exigências que o treino não tem. Nem tudo você consegue simular no treino. O jogo é que tem coisas, nuances muito próprias, muito características da partida valendo pontos. Mas aí é um jogo que o Richard não pode mostrar nenhum tipo de habilidade com as mãos para fazer defesa. A habilidade que ele mostrou foi com os pés, que é um ponto que a gente sabe que no Bruno Ferreira é mais frágil. O Bruno Ferreira, ele é um ótimo goleiro ali embaixo da trave, pega bastante, tem reflexo, pega pênalti também, mas com os pés ele tem mais dificuldade. O Richard já tem mais habilidade e ele demonstrou isso com muita frieza, uma pedra de gelo mesmo, quando recebeu aquela pressão dos 2 atacantes, driblou o Barreiro e o Pochettino como se fosse um jogador de linha. E foi o melhor momento dele na partida, porque de fato ele não precisou fazer mais nada. O Fortaleza não levou perigo à meta do Ceará. E aí o Richard tem uma grande oportunidade, mas ele não consegue utilizar essa oportunidade para esquentar essa batalha pela posição de goleiro titular, porque não foi exigido. Mas a gente sabe da qualidade que ele tem. Imaginávamos até que ele começaria a temporada como titular. Eu lembro que a gente teve esse debate aqui e todo mundo falou, não, vai ser o Richard. Eu falei, olha, o Bruno Ferreira não fez um 25 ruim. Os últimos 5 jogos dele, assim como de todos os jogadores do Ceará, foi muito ruim. Mas no geral ele tinha ido bem. Então eu tinha essa dúvida. E o Bruno Ferreira é quem vem jogando mais. Apesar de que o Richard, quando a gente vai colocar, pelo menos na minha opinião, no papel, qualidades que os dois têm, eu prefiro o Richard. Mas o Bruno Ferreira também é um goleiro que é seguro pro Ceará em termos de fazer defesas, né? Garante muitas vezes placares, garantiu já resultados pro Ceará importantes. E o Richard volta num Clássico Rei, mas foi um Clássico Rei onde ele praticamente não trabalhou. Praticamente não trabalhou, de fato, mas dá pra gente imaginar que hoje tem disputa? Será, WB? Com essa lesão aí do Bruno Ferreira, ele pode abrir espaço, por mais que o Richard não tenha sido tão exigido no Clássico, mas ele deve continuar. Ou será que tem previsão, Samuca, de o Bruno Ferreira, de repente, já ficar à disposição para o final de semana, para a primeira semifinal ou não? Pois é, hoje, André, vai ter o exame de imagem. Uma lesão no tornozelo preocupa muito o vovô devido a esse
essa coisa mais recorrente que vem tendo dessas lesões no departamento médico do Ceará, né? O Bruno Ferreira é um goleiro que ele teve lesão no ano passado no quadril, foi um problema que ele teve, mas que agora no tornozelo foi num lance de treinamento, de fato, uma bola alçada na área, ele saiu e na hora de aterrissar ele acabou tendo ali o pé dobrando na hora da queda e acabou tendo ali uma lesão um pouco mais delicada e o departamento médico do Ceará espera a avaliação de hoje, do exame de imagem, a gente vai já atrás, para saber da confirmação de uma lesão mais grave ou uma coisa que seja tratada até o próximo final de semana. Entendi, mas aí a provável tendência, então, de que o Richard seja mantido como titular, né? Pelo menos pro primeiro jogo da semifinal. Eu confesso pra você, WB, nada contra o Bruno Ferreira, tá? Mas eu sou mais o Richard. Olha, o jogo de ontem não serviu pra nada. Não é pelo jogo de ontem, não. Perfeitamente. Falo no geral, porque o jogo de ontem realmente não é... Pois é, ainda apelamos aqui para o jogo de ontem. Ele fez uma jogada de zagueiro. Ou, se quiserem, uma jogada de meio-campista habilidoso. Ele deu 2 dribles na área, tirou 2 atacantes do Fortaleza da jogada com uma habilidade impressionante. Aliás, se você olhar bem, se ele dá um chutão, ele certamente daria uma mancada sem tamanho. A distância do Pochettino foi o primeiro driblado, foi? Se ele chuta tentando se livrar da bola, ele teria acertado o atacante. Pode ter certeza, ele estouraria em cima do atacante. No segundo, ele também não tem espaço para dar o chutão. Porque se ele chuta, pode pegar no atacante e entrar. Aí o que é que ele fez? Disse um driblinho a mais, um para você, outro para você e um outro para o papai aqui, né? Ele fez igual aquele juiz, Ovidio Silva. Agora, eu acho que o Bruno, pelo que fez nos últimos tempos, não é para ser retirado da posição de titular. Eu respeito a qualidade do Richard, é um jogador que já tem prestígio junto à torcida, a torcida confia nele, gosta dele, mas o Bruno, para esse comentarista, fez grandes partidas e não merece sair. Mas aí é coisa pro Moza resolver. Tá? Essa é pra isso. Meus amigos, é isto. E Samuca, teve uma reclamação do lado do Ceará também, em relação à arbitragem, que seria uma expulsão do Brits, né? Isso. Por uma entrada no Fernandinho, ainda Foi. no primeiro tempo. No primeiro tempo, André, teve um lance ali de meio campo, né? O Ceará ainda estava no campo defensivo, na verdade, quando o Fernandinho estava puxando o contra-ataque e o Brits, para terminar a jogada naquele lance, ele chega de uma forma mais ríspida, mais brusca, com um carrinho que foi praticamente no meio da canela do Fernandinho, né? O jogador estava Foi com a uma perna lapada. travada no chão, tem até ali um problema, os médicos do Ceará atendem ele, né? Teve um princípio de confusão depois, mas o árbitro da partida, o Marcelo de Lima Henrique, deu apenas o amarelo para o jogador e o árbitro de vídeo também não chamou, ficou por isso mesmo apenas com a penalização com um amarelo para o Brits, zagueiro do Fortaleza, que poderia ter sido expulso e mudar totalmente o cenário do jogo. Poderia, viu, Brendão? Eu acho que ele correu Sim. risco, poderia ter sido um vermelho ali que ele assumia esse risco. Eu acho que os ânimos estavam esquentados demais. Se não fosse um cara mais experiente e que gosta de levar ali mais na conversa, no papo, como o Marcelo de Lima Henrique, a gente poderia ter tido um clássico ontem com jogadores a menos. Eu acho que sim. Se você pega, por exemplo, um cara que controla mais no cartão, o Léo Simão, por exemplo. O Léo Simão, ele controla o jogo mais no cartão, ele distribui cartão cedo. Talvez a gente tivesse jogador expulso, tanto de um lado quanto do outro. O Brits, por exemplo, o Brits ele é sempre muito pilhado, né? A gente sabe disso. Mas além daquele lance, tem coisa que o jogador faz que ele tem que pensar que às vezes não agrega nada, sabe? Pode prejudicar o time Pode dele. ser interessante pro torcedor ver, dizer, olha aí como é identificado, mas pode prejudicar ele e o time dele. Tem um momento lá que o Vina faz uma vibração assim pro torcedor, que o Brits vem por trás, dá assim uma peitada no cara, de graça. Aquilo pro torcedor ver é legal, ele diz, e tudo mais. Mas o cara pode, num lance bobo desse, isso eu tô fazendo uma bobagem, mas em outros lances, assim, o cara às vezes vai fazer uma coisa só pra chegar ali, pra dar uma chegada, pra dar algum recado pro atleta, ele pode levar um cartão amarelo gratuito, já tem um, vai expulso. Então os jogadores, eles precisam pensar um pouco mais nisso, Olha. né? Teve uma coisa que você falou, inclusive, André, no comentário, que acho que é muito isso. Tem vezes que o jogador ele quer ganhar, ele quer mostrar macheza demais no campo, e pra mostrar que ele encara mesmo. Meu amigo, você tem que pensar que você não pode desfalcar a sua equipe, você não pode arriscar tomar cartão bobo de graça, porque às vezes você toma um cartão amarelo num lance besta, lá na frente você faz uma falta que é necessária, uma falta mais tática, você toma outro cartão e vai expulso. O jogador tem que pensar mais nisso. É uma demonstração de macheza mesmo, de querer impor uma
pseudo-virilidade. Uma virilidade, sem necessidade. Pela violência, de ser assim, de peitar, de dizer que, ó, aqui é assim, de dar carrinho, de empurrar de um lado e de outro, como se isso resolvesse alguma coisa. Aí eu lembro do lado do Fortaleza, que a gente tá falando aqui do Brits. Nas 2 finais do ano passado, o Fortaleza teve jogadores expulsos. Na primeira partida foi o Pô Fernandes, na segunda foi o Gaston Ávila. E aí, o que aconteceu? O time foi prejudicado. O time foi claramente prejudicado. Então, uma demonstração com mais de querer, muita vontade. Do próprio lado do Ceará, o Vina, o jogo contra o Internacional. Quem é que não lembra? Não é que ali tenha sido uma demonstração de macheza, de imposição nesse caso. Mas foi o excesso de vontade. Essa questão de, vou querer mostrar aqui pro torcedor, dar carrinho e tal, parará. E aí vai e acaba cometendo uma imprudência. Gente, você pode demonstrar vontade, você pode fazer o que precisa ser feito com inteligência, utilizando a cabeça, com a cabeça no lugar. E não de maneira afobada e atabalhoada, porque pode prejudicar o próprio time. Pois é, essa virilidade, essa predisposição para mostrar empenho, é que criou uma situação terrível para o Vina. Foi exatamente essa de entrar pilhado, sabe? Sem nem respirar, querendo resolver as coisas, olhando para o adversário, assim com olhos de tigre, aquela coisa agressiva. Foi por isso que o Vina entrou bem mal, num jogo que vai lhe marcar pro resto da vida e que foi, na verdade, no frigir de todos os ovos da região, a razão da desclassificação do time do Ceará, da queda do Ceará. Infelizmente, tenho que dizer isso. Olha, isso tudo é reflexo da sociedade que nós vivemos. Nós hoje vivemos uma sociedade adoentada. Todo mundo sabe disso. Essa violência fora do campo, essa agressividade desnecessária, estúpida, pode ser reflexo também. Olha, as partidas que são bem jogadas, meus queridos companheiros de programa absurdos, dos seus telefones, dos seus celulares. Se vocês prestassem atenção ao que eu digo. Mas eu vou continuar, até que eu tenha atenção. Tem milhares de pessoas olhando. Não, mas eu preciso da plateia de vocês. Sem elas, sabe, eu não posso nem falar, porque eu perco o embalo. Mas eu estava dizendo que nós vivemos uma sociedade violenta. Uma partida bem disputada, olha, uma partida bem disputada, cheia de gols, onde o que interessa é o futebol belíssimo. Você pode olhar que é um reflexo positivo nas arquibancadas. Isso está provado. O doutor Sócrates, para aquela revista Carta Capital, ele escreveu um artigo maravilhoso a respeito disso. Sobre isso. E deu, inclusive, exemplos. A maneira, sabe, esportiva dentro de campo, a forma como o jogador dá o bom exemplo, interfere no comportamento do torcedor. E o diabo é que, vejam, essas meninas, aquelas moissolas que atacaram outras moissolas e saíram satisfeitas, achando que fizeram grande coisa. Não, mas ali não tem dúvida que elas acham isso. E dando uma demonstração, a demonstração da decadência humana. É aquilo que eu digo. Eu fico com pena. Eu não fico com raiva, não. Eu fico com pena. Entendeu? E nós estamos, meu querido narrador de televisão, de rádio e TV, é bom dizer. Exato. Eu lhe diria o seguinte: nós estamos ficando insensíveis a isso. Estamos. O que existe, o grande problema é esse. A beleza está sendo escanteada, a delicadeza está morrendo e não há nenhum movimento para salvá-la. Aí fica todo mundo agressivo, brigando, trocando bufete, sem razão de ser. Mal começou a jornada de ontem, eu fiquei logo realmente, sabe, abespinhado com aquilo. Eu disse, não interessa. Ninguém quer saber disso. O sujeito vai ali para assistir um espetáculo, como outro espetáculo qualquer, espetáculo de arte de jogar futebol. Futebol, a arte cultivável que é o futebol. Aí fica o sujeito dando uma de valentão de esquina. Entendeu? Dando uma de... Não interessa. Aí bota a cara assim, sabe? Só falta se beijar. Ô, cabras bestas. Não é não? Não, eu vou dizer uma coisa pra você. Valentão de subúrbio, sabe? De Araque. Agora Isso. deixa eu mostrar, a gente tá falando um assunto meio apoplético, deixa eu mostrar